Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Olha, a situação do Manchester United está longe de ser muito agradável e agora sai a notícia de que o Bruno Fernandes está muito insatisfeito de jogar como volante, né? Assim, não é uma surpresa total de que o Bruno Fernandes esteja insatisfeito, porque, tipo assim, ele é um meio atacante por essência. E ele está ali jogando uma função muito defensiva que impede ele de exercer as melhores qualidades que ele tem dentro de campo. É o melhor jogador da equipe, eu não acho que isso deva ser um debate, mas o principal, ele já tem 30 anos, né? Tipo, ele não é uma criança para ficar ali jogando em uma função diferente, para desbloquear o nível de futebol dele. Ele é o melhor jogador da equipe, e o melhor jogador da equipe é a última pessoa que você sacrifica para jogar fora de função, né? Não é que, não, ele vai executar essa função melhor, e é até antagônico, né? Tipo, existe muita diferença de ser um meio atacante e ser um volante, né? E, olha, não é por falta de opção. Você tem Kobe Mainô, você tem ali o Casimiro, até o Ugarte, né? Ele é volante. Eu não sou um maior fã do atleta, mas ele é volante, né? Então, assim, o Rubem Amorim não tá, acho que, entendendo bem o que ele precisa fazer nessa equipe, mas eu acho que isso, né, novamente, eu vou aqui comentar sobre essa questão, que é meio que chovendo na molhada e repetir o que eu já disse muitas vezes, né? Você tem que dançar conforme a música, né? Tipo, o Rubem Amorim é o cara que tá lá dançando discoteca, etc, né? Na década de 80, ele tá arrasando, né? Como era lá no Sporting, mas ele tá dançando rock como se fosse discoteca, não faz o menor sentido, ele tem que se adaptar. E um bom técnico não é aquele que tem uma boa ideia primária, tipo, a fórmula inicial de jogo dele é fantástica, porque assim, o Fernando Diniz, na sua fórmula inicial de jogo, ele já encaixou momentos fantásticos no futebol brasileiro, ninguém pode dizer que não. Não, então ele foi campeão da Libertadores, ele liderou o Brasileirão com o São Paulo. Lembra daquele ano que ele chegou com o São Paulo a liderar o Brasileirão? Que a gente realmente acreditou que o São Paulo ia ser campeão brasileiro? Assim, no melhor momento do São Paulo, eles estavam dando um baile de futebol no resto do futebol brasileiro. Só que aí veio os problemas, eles tomaram aquele 5-1 do Internacional da Abel Braga, etc. E ele não soube corrigir, porque é aquele negócio, você tem que sair da zona de conforto para procurar soluções. E eu acho muito antagônico o United estar com um técnico que é a completa antítese do Alex Ferguson. Porque o Ferguson era um camaleão, né, gente? Muita gente até fala, qual é a maneira Ferguson de jogar? Todo mundo fala que ele revolucionou o 4-3-3, o 4-2-3-1, né? Tipo, é o Alex Ferguson, mas ele fazia o que era necessário para encaixar bem a equipe, entende? Por que o United sempre estava bem, por mais que os elencos fossem piorando? Tipo, o elenco que tem no último título da Premier League, cara, é Rafael, Anderson, um monte de jogador mediano jogando como se fosse craque. O Nanina, com a mão do Ferguson, nunca mais rendeu próximo, entende? O cara extraiu o melhor dos jogadores dele, porque ele fazia de tudo para que eles se fossem potencializados pelas suas qualidades. Ele adaptava a natureza do elenco, ele sabia extrair o melhor de seus atletas e pronto. O Amorim é o contrário. Você tem um esquema e os jogadores que não se adaptaram ao esquema vão embora, né? Não importa o que vocês sejam, né? Porque assim, o Marcus Rashford, ele pode realmente ser um jogador, assim, não é um cara tão geracional como prometia ser, mas eu me recuso a acreditar, ainda mais olhando ele no Barcelona, nos últimos 6 jogos com participações diretas para 6 gols, né, de que, assim, a culpa era totalmente dele, entende? Se o Amorim não consegue arrumar a solução ou encaixe para ele ali, isso expõe limitações do técnico, mas o Rashford é uma coisa, entende? É um jogador que já teve altos e baixos dentro do Manchester United, alguns momentos maravilhosos, outros horríveis, antes mesmo do Amorim chegar. Agora, o Bruno Fernandes, sério, e assim, eu acho que o United tem que agradecer muito de ter o Bruno Fernandes ainda fiel a essa equipe, porque eu acho muito improvável que nenhuma grande equipe, tipo, o United é grande, é um gigante também, né? Mas será que o Real Madrid, será que nenhuma dessas equipes, ou até mesmo o Bayern de Munique, não teria feito uma investida pro Bruno Fernandes? Mas o cara, ele ama o United mesmo, né? O cara dá tudo de si, né? Pode estar vacilando, né? Bateu o pênalti errado ali contra o Brentford, etc. Mas o cara faz de tudo pelo United. Ele dá corpo, sangue, alma, suor, entende? Tudo. Tudo ele faz pelo Manchester United. O cara, assim, ele é um cara que, assim, comprou essa ideia nos melhores e nos piores momentos, né? E assim, esse é o cara que você quer colocar numa posição desagradável, que você quer tirar ele da função de ele produz mais. Porque assim, naquela eliminação contra o Lincoln, lá na Copa da Liga Inglesa, vocês não acharam embaraçoso que o De Ligt pisou mais na área do que o Bruno Fernandes?
Porque o Amorim, para manter o equilíbrio da equipe, né? Eu odeio quando os técnicos querem fazer uma justificativa brilhante, né? Tipo, brilhante com todas as aspas, né? Para a improvisação imbecil dele, né? Tipo assim, a ideia é idiota, mas o cara vai falar, não, porque os externos precisam desse espaço e assim, ele vai dar o equilíbrio necessário com a recomposição, o time fica menos. Assim, ele fica tentando fazer justificativas e você fala, tá bem, porque eu não coloco o Mainô aí, já que ele é dessa função e faz o que você pede, né? Ah, não, porque ele é um concorrente direto com ele. Cara, e ainda manteve essa, né, de que o Mainô era um concorrente direto de posição do Bruno Fernandes. A questão é, o United tá insistindo com um cara, né? O Maresca deu uma sobrevida ali e o Robert Sanchez deram uma sobrevida pro Amorim, né? Eu acho que se ele tivesse perdido aquele jogo pro Chelsea, somado esse jogo pro Brentford, o United estaria na zona de abaixamento, pra quem não sabe, e acho que chegar quase a 10ª rodada na zona de abaixamento, assim, eu não acho que ninguém sustenta isso. Não importa o quão brilhante você tenha sido lá no esporte, pra mim o trabalho do Erik ten Hag lá na Eredivisie foi bem mais chamativo do que o do próprio Rubem Amorim, né? Tipo, o Ajax foi semifinalista de Champions e humilhou o Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu. Era para ter sido finalista naquele ano se não fosse o Lucas Moura, entendeu? O trabalho do Ten Hag chamava mais atenção para mim. Agora, olhando para isso daí, né? Tipo, o United mais uma vez foi lá atrás de mais um dos técnicos promissores, mercados secundários. Mas o medo que eu falava lá da porque foi anunciado era isso. Será que ele vai se adaptar às necessidades do United? Porque eu não vi o United funcionando em 3 zagueiros, né? Mas a questão é, todo mundo hoje vê que o United, do jeito que está hoje, com o elenco que tem atualmente, não funciona em 3 zagueiros. Não funciona com esse sistema. Se o cara não vai trazer o mínimo de maleabilidade, cara, não vejo como esse avião decola. Agora, imagina ter a chance, a possibilidade de perder o Bruno Fernandes, né? Porque já foi noticiado que ele não tá totalmente fechado a ideia de ir pra Arábia, né? Que eu acho um desperdício, né? Mas eu não acho que ele vai perder a vida toda dele ali no United, né? Esperando esse avião decolar, entende? É um avião que só atrasa. E aí chega um ponto que estão lá oferecendo um avião que pode não ter o destino bonito, como ganhar a Champions, ganhar a Premier League, mas dá um monte de luxo, dá um monte de benefício pro cara. Aí você pensa, será que ele vai negar isso a vida toda só pra ficar no United esperando esse negócio dar certo? Eu acho que não. Então, o United tem que entender assim, a ideia de que o Bruno Fernandes, né, ele tem que jogar de meio atacante. E falaram até numa notícia que o Amorim, que os donos do United foram até ele e falaram que vocês não pensam em fazer um 4-3-3, um esquema diferente, né? E diz que ele ficou chocado, né? Tipo, o cara tá lá atrás na tabela, ele tá com quase o dobro de derrotas do que vitórias e tá achando absurdo eles pedirem pra ele mudar. Assim, ah, meu Deus do céu, que misericórdia, né? Mas assim, eu acho que a diretoria do United pensa nisso, né? Que eles querem que o melhor jogador seja potencializado, que ele ajude o time a produzir, porque a verdade seja dita, vocês podem até não achar o elenco do United terrível e tudo isso, mas não é elenco pra estar lá atrás, não é pra estar passando essa vergonha toda, né? É muito do técnico querendo fazer coisa que não deve. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.